Olá, tudo bem? Sou o professor Virgílio Meireles do TOP, Preparatório OAB e Concursos Compromisso com a sua aprovação. Nossa aula de hoje é sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, certo? Os mais antigos vão lembrar, né, a LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, mas ela recebeu foi renomeada e ficou muito mais completa essa nomenclatura nova. Importante antes de nós começarmos que nós não vamos falar nessa aula sobre aquelas alterações que tiveram no final do ano passado sobre o processo administrativo. Nós vamos falar sobre que aquilo ali demanda uma aula só para discutir isso aí, não vamos discutir isso em direito administrativo, ok? Então vamos lá. Vamos passar aqui. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de 1942, né? É o diploma que disciplina a aplicação das leis em geral. É super direito, não é uma regra de super direito. Ela aplicava a todos os ramos do direito do nosso ordenamento jurídico. Então, é interessante que ela não é supraconstitucional, né? Ela está abaixo da Constituição, então vamos deixar bem claro, apesar dela servir de base para praticamente todo o ordenamento jurídico brasileiro, certo? E vamos lá. É uma lei que regula as outras leis sobre direito. Começando por aí, certo? A LINDB é a própria norma, tá? Disciplina sua elaboração, vigência, aplicação no tempo, no espaço, as suas fontes e outras características. É importante que, nós vamos falar de hermenêutica hoje, que quando a gente para analisar a lei de introdução, você vê que ela era uma lei muito à frente do seu tempo, certo? Por vários fatores. Agora, muitos alunos me indagam, né, sobre essa questão do artigo 1º, né, que, salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. E é interessante porque hoje fica um pouco sem lógica essa questão dos 45 dias, né? Facilidade da internet, a comunicação. Porém, nós temos que analisar que essa lei ela foi pensada em 1942. Estávamos começando as comunicações radiofônicas, telefônicas, então, por isso os 45 dias, e manteve. Salvo engano, em 2006, nós tivemos uma publicação de uma lei alterando o Código de Processo Civil, na parte de execução, que não tinha data quando ela entrava em vigor, né? Foi uma falha e foi usado os 45 dias que está no artigo 1º. Ela fala sobre o tempo da obrigatoriedade da lei no artigo 2º, certo? Não se destinando à vigência temporária, a nova lei terá vigor até que a outra modifique ou a revogue, certo? Nós vamos ver isso mais a fundo, né, dentro dessa aula, as questões relacionadas ao parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º dessa lei. Vamos falar agora de forma ampla, né? A eficácia global da ordem jurídica não admitindo ignorância da lei vigente que poderia comprometer a sua eficácia. É aquela questão, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Aqui nós temos que ter em mente que o legislador quis tomar um cuidado para o cara chegar e falar, eu não sei, eu não sabia que isso era crime, eu não sabia que isso era contrário à lei. Porém, nós temos um parênteses que nós podemos abrir, a questão do homem médio. Por exemplo, eu não posso alegar e querer condenar, isso já foi até objeto de jurisprudência, de julgados, que um homem matuto, lá no meio do mato, que mata, né, um animal silvestre protegido para se alimentar, certo? Já está definido, eu não sabia que matar esse animal era crime. Tá? Então, em alguns casos, nessa questão, ele pode sim alegar ignorância. Então, nós temos que pensar também nessa questão da ignorância, mas ela vale para o homem médio. Esse caso da caça é a exceção. Mecanismos de integração da norma quando houver lacunas. Tá? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Tá? Então, eu falo com os meus alunos
que não existe lei incompleta. Toda lei é completa, certo? O problema todo é que ela se alicerça naquela, na tridimensionalidade Miguel Reale, né? Fato, valor e norma. Então não tem como nós pensarmos de forma diferente. Se a lei falta alguma coisa nela, melhor, se tem um fato na sociedade em que a lei não contempla, isso tem que tudo a ver com o quê? Com o fato. A sociedade mudou, então a lei vai se adequar. Porém, eu não posso deixar essa sociedade sem uma resposta. Aí é onde vem a questão dos princípios gerais, analogia e os costumes, que o juiz vai usar para critério havendo omissão legislativa. Vou deixar bem claro. Critérios de hermenêutica jurídica, no artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e exigências do bem comum. Volto a falar, a questão do artigo 3º, ninguém se escusa a cumprir alegando que não a conhece. E assim, o juiz tem que aplicar os seus fins sociais dessa lei. Que a lei não é feita só para punir, ela tem um caráter pedagógico também. Aí vem isso bem claro no artigo 5º. Eu gosto da lei de introdução, que era uma lei muito completa. O direito intertemporal, né, para assegurar a estabilidade do ordenamento jurídico positivo, preservando as situações já consolidadas. A gente vê muito, né, questão até de servidor público, quando a gente esbarra que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido é a coisa julgada. E aqui a gente se fala muito aí, principalmente agora que a gente discute reforma da Previdência, que esse fator, reforma da Previdência, quando a gente fala, eu tenho direito adquirido, o meu ato jurídico, quando eu entrei, tem que usar regras de quando eu entrei no sistema, não essa regra agora, vai ter uma regra de transição. Então, é isso que ele está dizendo no artigo 6º. Direito internacional privado do 7 ao 17, certo? Ali é só normas de direito internacional privado. Muito interessante aqui, direito civil, tá? Direito internacional civil privado. Isso aqui a gente vai encontrar muito quando a gente for estudar direito internacional, para o exame. Os 6 primeiros artigos, como acabamos de falar, contêm disposições de direito público, publicidade e obrigatoriedade das leis. Os outros artigos se referem aos conflitos da lei no espaço, certo? Do artigo 6º ao 18, trata-se de direito civil internacional, a competência processual, homologação de sentença estrangeira e atribuições consulares em matéria de casamento. Como eu disse, nós vamos ver isso muito mais a fundo quando estivermos estudando direito internacional privado. Vamos lá. Quais são as fontes desse direito que nós estamos trabalhando? Como eu falei na aula anterior, as fontes históricas, né? Os digestas, institutos, as ordenações do reino, que é onde vem a nossa base do nosso ordenamento, principalmente no cristianismo. Fontes formais, lei, analogia, costume e princípios gerais, e as fontes não formais, a doutrina e a jurisprudência. É importante que, principalmente para quem está se preparando para o exame da ordem, eu gosto muito de dizer para os meus alunos, estudem a lei seca. Tá? Estudem, porque a resposta está ali. Não adianta querer inventar, vou ler doutrina, vou ler isso. Não, o exame da ordem não é doutrina, é lei seca. Por quê? São fontes formais. Então a fonte principal é a lei. Os acessórios são todas as demais. Eu tenho fontes diretas e indiretas. Fontes diretas são as leis, os costumes, que por si só já geram regra. Tá? Ah, professor, os costumes também geram regra? Sim. O juiz tem que analisar também os costumes na hora de aplicar. Se vocês analisarem, no Código Civil tem a questão que fala das cercas divisórias, tá? Que o juiz deve atender a questão relacionada às cercas divisórias ao costume da localidade. E as fontes indiretas ou imediatas, a doutrina, a jurisprudência, que contribui para que a norma seja elaborada, mas não são normas efetivamente, não é uma fonte indireta. As leis, é interessante que muitos alunos se perdem, ficam com certo receio, né? Por quê? As leis, elas são gerais, perdão. Elas são para todos. Ninguém pode, como nós estamos falando, alegar a ignorância da lei para não ser atingido,
né? A gente passa por um momento, o país passa por um momento de moralização em que a gente está dizendo que a lei é para todos. Imperatividade, ela impõe sempre um dever, fazer ou não fazer, deixar de fazer, isso é questão da lei. Autorizante, né? Ela autoriza a reparação e a permanência, né? Permanece até que ela seja revogada. E aqui nesse negócio da permanência, teve um julgado uma vez que um advogado, num processo de expulsão, ele requereu a prescrição do decreto de expulsão. Gente, decreto de expulsão é ato do presidente da República, se equipara lá no artigo 60 como lei. Lei não prescreve, ela pode entrar em desuso, mas prescrever não. Ele tomou uma sabão do STF nessa questão. Depois eu passo até para vocês, se alguém quiser se interessar. A lei ela passa sempre por 3 fases: elaboração, promulgação e publicação. A vigência da lei você encontra ali no artigo 2º da LINDB, né? Não se destinando à vigência temporada, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Ah, professor, tem lei de eficácia temporária? Sim, né? Sim, nós temos, por exemplo, as leis de isenção fiscais, as leis que concedem créditos especiais, exclusivos. Então, aquela lei é isenção de IPI, OF, ou edita uma lei que ela tem vigor por 90 dias, né? Ela é contínua, como nós falamos, e a sua cessação expressa ou tácita está no parágrafo 1º, né? A lei posterior revoga a anterior quando expressamente a declare ou quando seja com ela incompatível, quando regula em matéria inteiramente diferente do que tratava a anterior. A classificação das leis de acordo com a sua imperatividade, cogente, né, ou dispositivas. As normas congentes são aquelas que ordenam ou proíbem determinada conduta de forma absoluta, não podendo ser derrogada, ou seja, não podendo ser negociada por vontade das partes, vontade dos interessados. Por exemplo, a lei veda o casamento das pessoas casadas. Ah, mas eu quero me casar. Não, você pode ter uma união estável, não casar. Esse é um exemplo clássico. E dispositiva, né? São permissivas ou supressivas, faz uso da expressão salvo estipulação em contrário, ou seja, ela permite que o indivíduo possa praticar o ato se não tiver uma disposição dizendo que ele não pode. A eficácia da lei, né? O Brasil segue o sistema da territorialidade moderada, sujeita às regras especiais que determinam quando e em que casos pode ser invocado o direito alienígena. Eu acho que esse nome é novo para vocês, direito alienígena. Direito alienígena e direito internacional. Vocês vão encontrar. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, nome, capacidade e os direitos de família. No nosso ordenamento, a personalidade, certo? Ela começa com o nascimento com vida. Então, alguns países, não, mas a lei prevê de forma diferente. Mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Vocês se lembram disso, não vamos discutir, isso vai ser objeto de uma aula futura. Ela prevê. Início da vigência é a questão da vacatio legis, né? Como eu já falei, 45 dias, né, no momento da sua vigência. Isso que já foi falado logo no início. Princípio da continuidade, né, da revogação, a supressão por força obrigatória da lei, retirando a eficácia, somente pode ser feita por outra lei. Como nós estávamos falando, eu não posso deixar uma lei, ela não entra em desuso, né? Um caso clássico foi no interior do país, eu não me recordo qual estado, um delegado junto com o prefeito começaram a prender mendigo. Aí ninguém entendia, o judiciário louco, prendendo com o delegado e o prefeito. O que aconteceu? Existia uma lei da época do Império que dizia que mendigância é crime. Tá? Então começou a prender as pessoas por mendigância. Então, é uma lei em desuso. Então, eu não tenho essa questão de poder facultar o judiciário ou quem quer que seja não aplicar a lei. Se a lei está ali, ela tem que ser aplicada. Como a gente lembra do adultério. O adultério, ele deixou de ser crime no Código Penal,
mas é uma das causas da extinção do casamento, né? A pessoa pode alegar, apesar que com a mudança do Código Civil, falando que o casamento pode ser, não precisa da separação, mas ela ainda continua ainda em vigor nesse ponto. A LINDB, ela pode ter uma revogação, ela pode ser expressa, a nova lei declara que a anterior revoga parte dela, né, ou tácita, não tem norma expressa, apresenta apenas incompatibilidade com a lei antiga ou regulamenta matérias que tratava a anterior. Então, muito claro essa questão, né? Considera-se, vamos lá, deixa eu pegar aqui só para falar para vocês. Artigo 2º, parágrafo 2º, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga nem modifica a lei anterior, tá? Ou seja, par do lado. Então, essa questão, a lei, ela tem. Em alguns casos, eu tenho leis que tratam de forma diferente uma situação, né? Então, eu posso dizer, professor, que essa questão do adultério, aquela parte do código foi revogada com a emenda 66 de forma tácita? Não, porque eu ainda posso requerer separação, mas vai ser uma aula exclusiva para nós discutirmos essa questão da separação, que é bem interessante. Certo? Então, a gente acaba por hoje essa questão da aula de introdução. Eu acho que falar de LINDB é esse papo que nós tivemos hoje. E mande suas dúvidas. Se está gostando dessa série de vídeos, mande um like. Estamos aqui. Aquele abraço do professor Virgílio Meireles, top, preparatório OAB e concursos, compromisso com a sua aprovação.